Vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus? Deus me deu uma palavra hoje, irmãos. Comecei a recebê-la pela manhã. E agora à tarde, com os joelhos dobrados, a palavra chegou. Eu confesso para os irmãos que quando eu começar a falar, vai ser um pouquinho complexo o assunto. Não que seja coisa tão nova. É assunto já conhecido dos irmãos que frequentam a escola dominical, que frequentam o culto de ensino. Mas eu confesso que vocês vão depender de um pouquinho de atenção para compreender, que eu vou falar uns nomes um pouquinho diferentes, mas vou explicar e nós vamos terminar de forma bem simples. Nós vamos estudar um assunto bastante teológico hoje, um pouquinho técnico, né? Nós não vamos para o Novo Testamento falar de parábolas ou de curas hoje, nem de Romanos como da semana passada, mas eu quero tratar hoje um pouco, uma mensagem que eu venho pregando, parte dela, mas hoje eu vou caminhar no outro direcionamento. Eu quero tratar hoje, com a ajuda do Espírito Santo, sobre a pessoa do nosso Deus como um Deus pessoal. Amém? Um Deus pessoal. Diga-se de passagem que eu não estou falando de corporeidade de Deus, que Deus tem corpo, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus é espírito. Eu vou tratar que Deus é um Deus pessoal, isto é, um Deus que tem o trato pessoal. É possível se relacionar com Ele, não obstante a sua grandeza. O assunto ele é profundo, ele é teológico, mas eu vou pedir ao Espírito Santo, já tenho pedido, para me dar graça, para me falar de uma forma bem simples, para que todos nós possamos aprender. Amém? Não que eu seja tão profundo, eu vou falar com simplicidade, porque não é tanta profundidade que a gente possui, né? Então eu vou ler com você, no livro de Isaías 43, Isaías 57, versículo de número 15, e depois nós vamos caminhar por alguns textos da Bíblia Sagrada. Confesso que me dá uma alegria muito grande ver a casa cheia, não é verdade? Ver muita gente na igreja. Eu vou ler Isaías 50, nós vamos ler Isaías 57, 15 primeiro, e depois nós vamos voltar em Isaías 43, 7, onde o evangelista José Aguiar leu conosco. Então vamos ler Isaías 57, 15 e Isaías 43, 7. Vamos ler primeiro o capítulo de número 57. Eu não vou perguntar se você achou, que quem achou na Bíblia aí pode achar no telão, né? Está escrito assim: porque assim diz o alto e sublime. Diz quem, irmãos? Preste atenção nessa palavra alto, que ela está com o A maiúsculo, né? Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Aí diz, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo tem uma profundidade muito grande e já eu vou explicá-lo. Vamos agora para Isaías 43, versículo de número 7. Está escrito: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei, repita a palavra para mim, criei, para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Você tem coragem de dizer um amém, mesmo não entendendo muita coisa? Pode falar o amém com garantia. Vamos lá, estenda assim a sua mão. Pai, nós vamos agora entrarmos no estudo da Tua palavra, Senhor. Tu sabe e conhece a profundidade dos textos que eu acabei de ler. Tu sabes, ó Deus, que no meu ínfimo, tão pequeno conhecimento, não é possível, ó Deus, esgotar toda a profundidade de um texto como esse. Senhor, no entanto, com a ajuda do Teu Espírito Santo, e de uma forma bem humilde, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que me dê da Tua graça, me dê sabedoria, me dê fluência no falar, me dê um raciocínio rápido, me ajuda a lembrar de tudo aquilo que temos estudado ao longo dos anos e que possamos aplicar esta palavra para que a Tua igreja saia daqui edificada. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos a Ti e declaramos a nossa dependência do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Meus irmãos, queremos pedir também aos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, para que você compartilhe, né? Compartilhe nos grupos aí, o pessoal manda tanta coisa para tanto lugar, manda aí no grupo, compartilhe no Facebook, compartilhe no YouTube, nos grupos da família, para que um número maior de pessoas seja alcançado esta noite. Meus queridos, eu estava orando hoje de manhã e subiu ao meu coração uma palavra. A palavra que me veio ao coração hoje de manhã foi a palavra uma palavra que saltou durante esse dia, a palavra incompreensão. Esta palavra é uma palavra bem comum, né? Não ser compreendido, incompreensão. E eu fui para a Bíblia e comecei a pensar em algumas atitudes de Deus, que torna Deus um Deus pessoal. Vou só adiantar para você entender que algumas vezes na Bíblia eu encontro Deus se sentindo como alguém que não estava sendo compreendido pelos seus servos, ele querendo uma coisa e as pessoas não entendendo o que ele queria. Você já parou para pensar um pai mostrando para um filho, ensinando e dizendo: meu filho, é assim, assim, assim. Ele disse: não é desse jeito não, é do jeito que eu sei, é do jeito que eu quero. Na realidade, o pai pode olhar e dizer: ele não está me entendendo, ele não está compreendendo o que eu estou querendo para a vida dele. E aí abriu um leque na minha mente, na minha memória, eu comecei então a pensar que esse Deus é um Deus pessoal. E uma coisa que me chamou a atenção agora à tarde com os joelhos dobrados, é que você imagine que se você tivesse um Deus, que você falasse com Ele, mas não tivesse certeza que Ele pudesse estar te ouvindo. Veja bem, imagine você falando com um pedaço de pau ou de madeira, que tem um bracinho assim, mas ele não pega na sua mão, que tem um ouvido assim, mas ele não consegue fazer assim para te ouvir. Entendeu? Imagine você conversando com alguém que não dá para você o feedback, isto é, não retorna, você não tem certeza que ele está te ouvindo. Essa seria a primeira situação, seria aquelas pessoas que conversam com ídolos, que conversam com imagens. Mas em segundo lugar, segura firme aí, em segundo lugar, imagine também se você tivesse um Deus que você não vê, você sabe que Ele é Deus, mas você não o vê porque Ele é infinitamente superior, está tão longe, você diz: eu estou falando com ele aqui, mas eu nem sei se ele está me ouvindo. Essa seria a ideia de você estar conversando com Deus, mas você não está vendo, você não está conseguindo escutar nada. Então a gente precisa ir para a Bíblia para entender como é que podemos ter esse relacionamento com Deus, uma vez que Ele é um Deus que você não consegue vê-lo. Só que tem um detalhe: eu posso até não vê-lo, mas eu posso senti-lo. Aí já faz toda uma diferença. Mas aí eu gostaria de dizer para você, em primeiro lugar, que o nosso Deus, Ele é um Deus incomparável. Repita comigo: incomparável. O que é uma coisa incomparável? Que não dá para comparar com nada. Todos os deuses que você buscar para comparar, você não vai encontrar um para comparar com o Deus que nós servimos, o Deus Jeová, o Deus de Israel. Por isso que uma das frases que eu sempre menciono, quem me acompanha sabe, é que deveria ficar impregnada na cabeça dos israelitas, na cabeça dos judeus, na cabeça dos descendentes de Abraão, era a frase de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Preste atenção na palavra único, não há outro. E os irmãos sabem que eu sei falar essa frase em hebraico, e alguém depois vai me criticar: esse pastor aí, em vez de falar em português, está falando em hebraico. Vou falar em português e vou falar em hebraico também, porque é só uma frase. Dos 50 minutos que eu vou pregar, só essa frase de hebraico. Esse versículo era tão profundo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É Shema, que é ouvir. Israel, Elohenu Adonai Ehad. Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Ehad. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Isto é, Ele é incomparável. E aí eu começaria a dizer por que esse Deus é incomparável. Pelos seus atributos, pela sua grandeza, pela sua eternidade, pelo seu poder, pela sua presciência, capacidade de saber tudo antes de acontecer, pela sua onisciência,
capacidade de conhecer todas as coisas, os meandros de todas as coisas, inclusive o nosso coração. Porque o salmista, no Salmo 139, diz que antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. A coisa é tão profunda que Deus disse para Jeremias em 4:4, Jeremias, antes que te formasse, o que está escrito? Jeremias 1:4, melhor dizendo, desculpa. Jeremias 1:4 diz assim, Jeremias 1:4, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que te formasse no ventre te conheci. Eu acho, pastor Jéssica, que não é forçar o texto, porque se Deus tivesse dito, quando você estava no ventre, eu te conheci. Mas aqui o Senhor está dizendo que antes dele ser formado no ventre, o Senhor já conhecia. Isto é, antes que ele fosse uma gelatina, uma substância sem forma no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Meu Deus do céu. Aleluia. Antes que você existisse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já sabia a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, e já sabia que você estaria aqui esta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus por esse Deus tão grande? Então esse Deus é um Deus incomparável por causa desta grandeza. Mas esse Deus também, se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Isaías 40, 25, obrigado, Aloí, pela sua ajuda, porque isso nos ajuda aqui, facilita na mídia. Olha o que o Senhor está dizendo. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Porventura há alguém que poderia comparar, Deus pegar para comparar com ele? Mas não tem mesmo. Você lembra no dia que Acasias, ai, me dá vontade de chorar aqui agora. Você lembra do dia que Acasias mandou lá em Baal-zebub para consultar, para ver se ele ia viver daquele tombo que ele caiu de uma cama, de uma janela, não sei, do peitoral de uma casa, do alpendre de uma casa? Você lembra que ele mandou buscar em Baal-zebub se ele ia viver ou se ele ia sarar? Você lembra quem encontrou com ele no caminho? Elias. E Elias falou, vocês estão indo para onde? Não, o rei Acasias, filho de Acabe, mandou a gente perguntar a Baal-zebub se ele vai viver ou se ele vai sarar. Você lembra o que o Elias falou? Por acaso não há Deus em Israel para poder consultar outro Deus? Quem pegou aí? Por acaso não há Deus aqui em Israel para mandar consultar outro Deus? Diga para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer, pode voltar. Voltaram, chegaram na casa do Acasias e perguntaram para ele, e aí? O Acasias perguntou, o negócio é o seguinte, a gente estava indo e nós encontramos com um homem aí no caminho, e ele perguntou o que a gente estava fazendo, e a gente falou que estava indo consultar Baal-zebub. Aí ele perguntou se não tinha Deus aqui em Israel para a gente consultar outro Deus, né? Aí ele mandou falar com o senhor que da cama que o senhor subiu ele não vai descer não. Aí ele falou, mas como é que é o nome desse homem? Ele falou, não sei o nome dele não, encontrei com ele no caminho. Mas como é que ele era? Não, ele usava uma pele assim de animal assim, e tinha um negócio de um cinturão grosso assim. O Elias falou, ih! O Acasias falou, ih! Vou morrer mesmo. É o Elias. já tô morto mesmo, porque quem falou isso com você é Elias. E quando esse homem fala, meu filho, opa, eu senti graça aqui. Quando esse homem fala, aleluia, estou vendo algumas mãozinhas levantadas aí. Porque esse é o Deus que não tem Deus para comparar com ele não, irmão. Comparar com ele não. Você lembra quando aquele tal de Senaqueribe desafiou esse Deus? Mandou uma carta para o rei Ezequias. Ezequias, não pensas tu que, e confiando nesse Deus aí de Israel, de você, que você derrubou os altares aí, eu já venci 45 cidades por aqui afora, eu estou chegando aí em Jerusalém, não pensas tu que confiando nesse Deus aí, você vai vencer não. Rapaz do céu, a voz de Deus bradou lá na casa do Isaías. Ele falou, Isaías, dá um recado do Senaqueribe para mim. Pois não, senhor, o que o senhor quer que fale com ele? Fala com ele que eu conheço o assentar dele e o levantar. Não é do Ezequiel, não, eu conheço o assentar e o levantar do Senaqueribe. E diga para ele
Não, o Aloí vai colocar para mim Isaías 37, porque eu quero que você dê um glorinha aí. Nem um glorinha, pelo menos um glorinha você vai dar, para a glória de Deus. Isaías 37, aleluia, versículo de número 28, por favor. 28 diz assim: porém eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Agora o que está escrito no 29? Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância que subiu até os meus ouvidos, portanto eu porei um anzol no teu nariz e eu vou pôr um freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho de onde você está vindo. Você está chegando aqui em Jerusalém para invadir. Eu vou botar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e você vai voltar pelo mesmo caminho, porque ninguém desafia Deus. Eu estou falando de um Deus grande, irmãos. Opa, eu sinto essa graça aqui. Eu estou falando de um Deus incomparável. Agora eu poderia ler com vocês Salmo 88, 6, 8. Eu estou com várias anotações, irmão, não leva a mal não, que eu gosto muito de usar a Bíblia no estudo bíblico, viu? Salmo 88, 8, olha o que está escrito: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as obras que o Senhor faz. Não, eu quero que você lê de novo e pelo amor de Deus, reaja aí. Entre os deuses não há semelhante a ti. Aleluia, aleluia. Agora coloca o Salmo 106, 1. Eu estou na Bíblia. O Salmo 106, 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo de número 2. Aí o profeta, o escritor desse Salmo 106 diz assim: quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Sabe o que ele está querendo dizer? Será que tem alguém que pode descrever tudo que Deus faz? Tem alguém que pode descrever tudo que Deus faz? Ah, Deus é bom, mas o quê? Deus é grande, mas o quê? Deus é criador, mas o quê? Não dá para descrever a grandeza dele não, irmãos. Ele é incomparável. Eu vou repetir, ele é incomparável. Deixa eu te dar um recado aqui esta noite. Se tem alguém aqui com o narizinho empinadinho assim, dizendo que é alguma coisa, fica quietinho no seu lugar, abaixa esse fachozinho, esse narizinho, porque diante dele você não é nada. Aleluia, 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 aleluia. Você lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor falou: não é esta grande Babilônia que eu construí para a minha glória? O Senhor falou: não é não, tu vai pastar junto com os animais, 7 anos lá pastando, porque ninguém aceita, Deus não aceita que ninguém tente substituí-lo. Deus é Deus e o resto é Baal. Então esse Deus incomparável, ele possui, irmãos, atributos que são atributos que não dá para comparar. Agora eu gostaria que voltassem comigo lá em Isaías capítulo 43, 7. O Alexandre, quando eu mostrei esse versículo para ele, pastor, o senhor vai falar isso e isso. Eu falei: é verdade, glória a Deus. Olha o que está escrito. Eu quero chamar a sua atenção para, eu disse que era um pouquinho profundo, mas eu ia falar de forma simples. Olha o que está escrito em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome. Preste atenção na sequência. E os que criei, repita comigo a palavra criar. Criar. O Senhor está dizendo que Ele criou. A palavra criar do hebraico é bara ou bará. Sabe o que significa bara ou bará? Para a minha glória eu os produzi do nada. Essa palavra criar aí do verbo hebraico bara quer dizer: eu fiz existir do nada. Não, pastor, eu vim da terra. Mas quem fez a terra? Aleluia, aleluia. Mas a terra é seca e dura, mas precisou de amolecer. Quem fez a água? Então eu criei, do nada, fiz existir. Primeiro verbo, criar. Segundo verbo, eu os formei. Diga comigo, formei. Presta atenção, primeiro a palavra do grego, do hebraico aqui é bara, que é criar, fazer existir do nada. A segunda palavra é formei. A palavra formar do hebraico é asa, é A-S-A-H, que significa eu fiz existi-los de uma forma determinada. Porque Deus não criou assim de qualquer jeito, nos fez existir de uma forma determinada, isto é, com inteligência, glória. Não, eu não sei se você está pegando. Com inteligência, com vontade,
com emoções, Deus nos criou de uma forma determinada. Isto é, Deus colocou em nós a capacidade de sabermos que poderíamos adorá-lo na beleza da sua santidade, poderíamos comer, andar, viver, alegrar, sorrir. Deus nos criou, formou de forma determinada. Mas agora tem um terceiro verbo, fiz. Então eu tenho três verbos: criei, formei e fiz. O primeiro verbo é criar, fazer existir do nada. O segundo verbo é formar, isto é, fazer existir de forma determinada. O terceiro verbo é fiz. Sabe o que esse verbo do hebraico yatzá quer dizer? Preparei os dispositivos e arranjos referentes a ele. Olha que coisa profunda. Eu acho que você não está pegando. Não é todo mundo que está pegando. Isto é, Deus fez do nada, criou de forma determinada e preparou tudo para que ele pudesse existir, esse ser humano. Você tem a água para beber, você tem o pão para comer, oh glória a Deus. Você tem a roupa para vestir, você tem a comunhão de alguém que está do seu lado. Isso é a forma que Deus estabeleceu e preparou tudo para você existir. Prova que Ele está aqui esta noite preocupado com você e querendo o seu bem. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Se vocês não se escandalizar, vou tirar meu paletó aqui, porque eu estou já sentindo um bocado de calor. A presença dele está aqui. Aleluia, quem pode adorá-lo? Ele fez existir do nada, ele fez de forma determinada, e ele preparou todas as coisas para a sua subsistência e para a sua sobrevivência. Isto é sinal que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Será que você pode adorá-lo nos 30 segundos, por favor? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vai para cá. Esse conjunto de atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, esse conjunto de atributos de Deus torna Deus um Deus transcendente. O que é a transcendência de Deus? A transcendência de Deus é aquela capacidade que Ele tem de, através dos seus atributos, conjunto de atributos, que coloca Deus infinitamente superior ao homem. Deus é transcendente, infinitamente superior ao homem. Só que eu tenho uma boa notícia para você esta noite, que Deus não é só transcendente, Deus é imanente. Que palavra difícil é essa? É porque eu sentei no banco para estudar. É por isso que eu estou te ensinando aqui. Deus é Deus imanente. O que é? A imanência de Deus. A capacidade que Ele tem de, através dos seus atributos, descer e comunicar de forma imanente a mim e a você. Você já pensou, você está andando pela rua, aleluia, e de repente alguém para e olha para você e diz assim: ei, preocupa não que Deus está cuidando. Eu estava pregando na cidade de Mariana, Minas Gerais, já contei isso, há muitos anos atrás, morava em Viçosa. Terminei de pregar, peguei o meu carro, estava caminhando para ir embora. Viçosa é a 100 e poucos quilômetros de Ouro Preto. Passei por uma rua estreita e escura, estava vindo um moço alto, meio cabeludo assim, o cabelo cortado assim. E quando eu passei perto dele, o Espírito Santo disse: para, literalmente aqui, ó, para, diga para ele que eu amo e tenho um projeto na vida dele. Eu falei: Senhor, vai me desculpar, mas 11 horas da noite eu vou parar não. Toquei o carro, a rua era contramão, andei mais um pouco, lá na frente o Espírito Santo falou: volta e fala com ele o que eu te mandei. Eu falei: Senhor, prepara alguém mais para cima no morro para falar com ele. Não vou não, estou com pressa. A gente é ruim, né, irmão? Quando eu parei no sinal, Ouro Preto, no sinal, perdão, Mariana, do lado de Ouro Preto. Quando eu parei no sinal, esperando o sinal abrir, o Espírito Santo literalmente falou aqui: e se fosse um filho seu, que tivesse passando o que ele está passando, e eu mandasse alguém falar e a pessoa não falasse? Eu falei: Senhor, desculpa, já estou voltando. Manobrei o carro e peguei a avenida do outro lado. Quando eu estou subindo, o moço não está indo mais nesse sentido. O moço estava voltando para o centro. Só que eu não podia parar porque a rua era contramão. O que eu fiz? Continuei caminhando, fui lá em cima, fiz um retorno na rotatória. Quando eu voltei, o moço não estava indo para lá.
O moço estava vindo para cá. Deus fez ele andar para lá e para cá para esperar o profeta desobediente. Aleluia. Manobrei, parei perto dele e disse: moço, por favor. Chegou perto de mim assustado e disse: eu não te conheço e você não me conhece. Mas Deus mandou lhe dizer que Ele te ama e tem um projeto na sua vida, que Ele não desistiu de você. Esse moço literalmente fez isso em cima do carro. E ele disse: moço, se o senhor soubesse o que eu estou passando, para ouvir esta hora que Deus me ama e que não acabou o projeto dele na minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Orei com ele e fui embora. Um ano depois eu fui pregar em Mariana. E eu estou vendo um monte de gente tocando um conjunto, guitarra, contrabaixo. Eu estou vendo um jovem lá no meio tocando, aleluia, dando glória a Deus. Quem era essa criança? Porque Deus é transcendente, mas Ele é imanente, Ele desce. Ele manda alguém te telefonar, Ele manda alguém na sua casa, Ele manda alguém parar você na rua. Por isso que eu não fico correndo atrás de profeta por causa de profetada, porque quando Deus quer mandar falar, Ele manda falar comigo. Por isso que eu não fico atrás, vou lá porque Deus, não, se pode ir, não sei onde, Deus usa quem Ele quer, mas eu prefiro ficar aguardando. Quando Deus quer falar, Ele fala mesmo. Quem está entendendo isso aqui até agora? Então esse Deus incomparável, Ele desce e se comunica. Aí, eu quero voltar agora, Aloy, no Isaías 57, versículo de número 15, porque eu estou mostrando a grandeza de Deus e estou mostrando a imanência de Deus, a capacidade que Ele tem de descer. E eu acho que esse versículo aí, irmãos, olha lá, eu queria que você lesse. Eu acho que é o versículo que mais define a grandeza de Deus e a sua capacidade dele descer e se comunicar. Olha para ver se eu tenho razão ou não. Porque assim diz o... Não, irmão, quem não jantou fui eu. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque assim diz o... Assim diz o... E o que está escrito mais na frente? Diz o... Que habita onde? Deixa eu só explicar para você esse negócio de eternidade. O homem é eterno? É. Os anjos são eternos? São. Então, Deus também é eterno? Não, mas deixa eu te explicar um negocinho, para você dar uma glória também. O homem é eterno, os anjos são eternos, a partir do momento que foram criados. Alguém entendeu? A partir do momento que o homem foi criado, ele é eterno, ele não morre mais. Agora, a eternidade de Deus não é a partir do momento que ele foi criado, porque Deus é incriado. A eternidade de Deus é tanto para frente como para trás. Por isso que Jesus, aleluia, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Ele é o Pai da eternidade. Aí você vai dar um glória, eu tenho certeza que você vai dar o maior glória que você já deu essa noite. Quando Jesus estava lá na cruz, de braços abertos, às 3 horas da tarde, que Ele disse: está consumado. Você lembra de uma palavra que Jesus falou? Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está escrito lá ou não está? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe por que Jesus falou isso? Se Jesus não tivesse falado isso, Ele estava lá na cruz até hoje. Por quê? A morte não seria capaz de matar Jesus. Ele havia dito lá no Evangelho de João que a minha vida ninguém toma, eu é que dou. Lembra quando ele falou: a minha vida ninguém toma, eu é que dou. Quando Jesus falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava aceitando morrer. Por quê? Ninguém pode matar o Pai da eternidade, e afinal de contas ele tem a chave da morte. Ô glória, deixa eu te ensinar um negócio. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, Jesus falou com João: João, levanta, porque quem está falando com você é aquele que esteve morto, mas está vivo, e tem na mão a chave da morte e do inferno. Isto quer dizer que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Pastor, quando Jesus morreu, foi lá no inferno, tomou a chave da morte e a chave do inferno da mão do diabo. A chave da morte e a chave do inferno nunca teve na mão do diabo, sempre teve na mão de Jesus. Dá para glorificar o nome dele? Dá para glorificar o nome dele? Aleluia. Tem um louvor que diz: não há Deus maior. Lembra desse? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Somente até aí, senão a gente empolga. Então, queridos, quando eu vejo esse Deus transcendente, mas que desce e comunica,
Aí fica mais fácil de eu entender. Isaías, de novo, 57:15. Vamos lá. Eu disse que o assunto seria teológico e profundo. Porque assim diz o quem? O alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Presta atenção na palavra santo, do hebraico kadosh. Oh, aleluia. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava num lugar chamado Santo do Santo, onde estava a Arca do Concerto, ele tinha um negócio na cabeça, tipo um boné, chamado mitra. E nessa mitra tinha uma lâmina de ouro assim, ó. E nessa lâmina de ouro estava escrito em hebraico, Kadosh Adonai, que quer dizer santidade ao Senhor. Para entrar lá tem que ter. Tem que ser santo. Mas tudo bem. Aí diz aquele cujo nome é santo. Vamos seguir lendo o versículo. Num alto e santo lugar. Não, irmão, leia lá comigo. Num alto e santo lugar habito. Dá uma paradinha aí. Onde que ele habita? Num alto e santo lugar. Vamos de novo, onde que ele habita? Num alto e santo lugar habito. Só que a sequência do versículo é tão interessante, irmãos. Mas eu não moro só num santo e alto lugar, não. Eu também moro e habito. Aqui algumas pessoas pegaram. Eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Está contrito aí, está sentindo abatido? Pode ficar tranquilo, que o Deus que habita no trono, no alto e sublime trono, Ele desce e habita com você também. Diga para uma pessoa que está do seu lado, é forte isso, pastor, ou irmão. Diga, é forte isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. 30 minutos de adoração, 30 segundos de adoração. 30 minutos não, 30 segundos de adoração. Adore um pouquinho. Mas agora, nos próximos 15 minutos, deixa eu te explicar algo. Esse Deus tão grande existe na teologia, quando nós vamos para estudar de uma forma mais sistemática, duas palavras que elas são esquisitas, mas são interessantes. Primeira, antropoformismo. Número 1. Número 2, antropopatismo. Pastor, não estou gostando desse estudo, não. Você está falando um negócio difícil? Não, você vai entender. O que é antropoformismo? Antropos, homem. Formismo, forma. O que significa a palavra antropoformismo? É quando Deus usa uma linguagem e toma forma. Deixa eu explicar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Você imagina numa mãozinha vindo assim, esticada? Não, é uma forma que Deus utiliza para dizer que Ele está estendendo a mão. Os ouvidos não estão agravados, não quer dizer que Deus tem uma orelha como essa, mas é porque Ele tem a capacidade de ouvir. Outra coisa do antropoformismo, e o Senhor se colocou de pé no seu trono. Porque tem gente que imagina Deus, irmãos, de barba, velhinho, com a bengalinha, dizendo, ô meu filho, deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, irmão, Deus está sentado no alto e sublime trono. A base do seu trono é fogo. Isto é uma forma que a Bíblia usa, que Deus se colocou de pé, Deus se levantou, Deus desceu. Isso é antropoformismo, isto é para dar forma, para nós compreendermos, porque nós somos muito pequenos para compreender isso. Aleluia. Mas agora deixa o antropoformismo, que são essas formas de Deus, e vamos falar do antropopatismo. O que é o antropopatismo? É quando eu descubro que Deus tem emoções, que Deus tem sentimentos. Ah, isso aqui me dá.
Pastor Gerson já pegou na hora, já pegou assim no ar. Como assim, pastor Jander, que Deus tem sentimentos? Não, eu encontro na Bíblia, por exemplo, Deus alegre. Você que é muito emburradinho, muito cara fechado, dá um jeito de abrir cara, porque o seu Deus é alegre. Amém, glória a Deus. Essa semana alguém perguntou para o Daniel, não entendo por que você fica rindo. Ele falou, não, que eu sou assim mesmo. Porque tem pessoa que ela é azeda de natureza, você já viu? Você fala, não, mano, é ruim mesmo, é ruim, não, eu sei que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Aleluia, só a alegria do Espírito de Deus no meu coração já dá para comemorar, não é verdade? Já dá para comemorar. E aí eu queria que o Eloy colocasse para mim Salmo 104, versículo de número 31. Eu vou te provar que Deus se alegra. A glória do Senhor durará para sempre, e o Senhor se alegrará nas suas obras. Está falando que Deus se alegra, ô glória. Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 10. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 30, 10. Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí vamos ver se é o 8 que diz, então o Senhor se alegrará novamente com vocês, como o alegrou com seus pais. Deixa eu ver aqui qual que é, se eu botei o 10 e era o capítulo de número 30, versículo de número 9, Aloy, por favor, desculpa, a culpa foi minha. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das suas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Você já parou para imaginar Deus alegre, irmão? Quando se imagina aqui Jesus cara feia, Jesus emburrado? Jesus, ó meu filho. Não. Vou te fazer uma perguntinha aqui. Se você fizer cara feia para menino, menino vai chegar perto de você? O menino caminha para o seu lado, você fala assim. O que foi? Menino, olha aqui para cá. A Bíblia diz que no lugar que Jesus chegava, a meninada pulava no pescoço de Jesus, sentava no colo de Jesus. Aqueles discípulos emburrados chegavam e falavam, Jesus, manda esses meninos aí que estão perturbando. Jesus falou, deixa eles vir, porque dos tais é o reino dos céus. Eu imagino Jesus alegre, sorrindo e abraçando a meninada. E eu não sei o que aconteceu não, mas na cabeça de quem a mão de Jesus passou, eu duvido. Se ficou do mesmo jeito. Agora vou provar para você que Jesus não era triste nem emburrado. Abra sua Bíblia agora, o Aloy já vai colocar para mim aqui. Mas antes vamos ver Jeremias 32, 41. A Bíblia é profunda. Jeremias 32, 41. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Olha a primeira frase do versículo. E alegrar-me-ei deles. Eu vou ficar alegre com eles. Ô crente, olha para cá. Imagina você, imagina eu, ô moça, meninas, olha para cá, olha aqui, pastor, todo mundo olha aqui. Imagina você fazendo alguma coisa bem legal, tipo assim, perdoando uma pessoa, amando alguém, orando por alguém, intercedendo por alguém, fazendo uma boa obra, chegando aqui na igreja, mesmo assim que você não levanta muito alto a sua mão não, mas você, pelo menos assim. Aí você não fica, mas de vez em quando você faz assim, ó, aleluia. Assim, ó. Aleluia. Ou assim, ó. Adorando a Deus de todo o coração, o Senhor olhando e dizendo assim: esse é meu filho. Sabe quando o filho da gente faz um negócio bem legal que você fala, esse é meu menino aí. Quando faz alguma coisa errada, a gente fala com a mãe, né? Corrige seu filho aí, ó. Olha o que seu filho está fazendo. Mas quando faz bem, né, a gente fala, olha aí, esse é meu menino. Deus olhando para você esta noite, você fiel aqui. Não tem ninguém que vai levantar uma mãozinha junto comigo, não, estou vendo meia dúzia assim. Adora ele um pouquinho, o Senhor se alegrará com o seu povo. Agora vamos ver Jesus alegre? Vamos ver Jesus alegre, que a gente fica imaginando ele só emburrado?
Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 20. Vamos começar do versículo de número 20. Vamos ver. Lucas, capítulo 20. Versículo 19, vamos ver o 19, Luí. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos onde? Nos céus. Versículo de número 21. Pode ler. Não, leia aí, irmão, leia aí. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Jesus olhando para os discípulos e dizendo: oh Pai, graças te dou, eu estou muito alegre. Agora esse não está anotado aqui não, mas eu queria te dar uma palavrinha aqui para você dar mais um glória a Deus, que quando a gente chegar no céu e Jesus vê a igreja, meu Deus, pastor, olha o que o senhor está falando. Não, quando a igreja chegar no céu, Isaías 53, 11, ai, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Quando ele olhar e ver a igreja, ele vai falar: valeu a pena, olha que igreja linda, olha que igreja maravilhosa. Vai olhar nas suas mãos e vai ver as marcas e dizendo: hoje eu estou com o corpo glorificado, mas valeu a pena. Olha esse Gerson, olha esse Manel, olha esse Daniel, olha esse Enéas, olha esse Alex, olha esse Eunice, olha essa Raquel, olha aqui, olha aí, valeu a pena o trabalho das minhas mãos. Oh glória, se eu fosse você, ficava feliz esta noite, abria o coração e adorava, porque o teu Cristo é alegre. Pastor, e o céu? Vamos ver, se no céu tem alegria. Veja Lucas capítulo de número 15, vamos ver se no céu tem alegria. Opa, estou falando que o nosso Deus é um Deus pessoal, aleluia. Lucas capítulo 15, versículo de número 6, diz assim, aleluia, Lucas 15, 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Verso 7. Queria que você lesse o verso 7. Quem vai ler de novo o verso 7? Olha aí, Marquinhos. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Olha para cá, nós temos novos convertidos aqui esta noite. Tem gente que aceitou Jesus, tem pouco tempo que está caminhando. Você nunca vai achar na Bíblia que tem festa no céu se um paralítico andar. Eu não vi na Bíblia ainda. Se alguém achar, me fala. Eu nunca vi na Bíblia que quando um cego foi curado, no céu teve festa. Eu nunca vi na Bíblia que quando ressuscitasse um morto, no céu também tivesse um festão lá no céu, porque o morto ressuscitou. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que quando um pecador se arrepende, quando você se arrependeu e entregou a sua vida a Jesus, lá no céu teve uma festa. Sabe por quê? É menos um que estava caminhando para o inferno e agora está caminhando para o céu. É menos um que iria sofrer na eternidade no céu. É marabaxaiacá. Eu sinto Deus aqui. É mais o poder do sangue de Jesus que tirou mais um da perdição e está levando para o céu. Amém, irmãos? Mas esse capítulo de número... Opa, tem gente chorando e dando glória, irmãos. Nesse capítulo de número 15 tem um negócio lindo aqui. Nesse capítulo 15 tem 3 coisas perdidas: uma ovelha, uma dracma e um filho. Nesse capítulo 15 o pastor perdeu, a mulher perdeu e um pai perdeu. Mas nesse capítulo 15 tem 3 festas: a ovelha que foi achada, a dracma que foi encontrada e o filho que voltou para casa.
Você provocou, Cesário, o dia que você decidiu, viu? Você provocou, viu, Tchuquinha? Você provocou, viu, irmã? Você provocou, Mateus. Você provocou, Marquinhos. O dia que você entregou sua vida a Jesus, você provocou festa no céu, porque por um pecador que se arrepende. Quem está entendendo isso aqui pode glorificar o nome de Jesus. Pastor, mas aí só está escrito no versículo de número 7, né? Não, então vamos ler do capítulo 15, versículo de número 9, versículo de número 10. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou imaginar aqui, irmão, Jesus vai nos entender o que eu estou querendo falar aqui. Está dizendo que vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagina alguém aceitando Jesus como Salvador, os anjos reunidos e falar, vamos comemorar aqui, que é mais um, olha lá. Imagina você chamando uns 10 aqui dizendo, vamos comemorar, porque saiu o resultado aí, ó. Mais um aceitou Jesus. Está dizendo, lá no céu tem gente aceitando Jesus aqui na terra e os anjos reunidos para comemorar. Agora vamos lá para o capítulo 15 ainda, versículo de número 23, que diz assim: e trazei o bezerro cevado e matai-vos, e comamos e alegramos, porque este meu filho, vou repetir, este meu filho, não é esse filho, é este meu filho, vou repetir, esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Mais 5. Então Deus se alegra. Mas eu queria dizer para você que às vezes eu encontro Deus na Bíblia como um pai ferido. Não, pastor, aí não. É verdade. Um pai incompreendido, um pai com decepção. Prova isso para nós. Atitudes nossas pode deixar Deus como um pai incompreendido. Eu queria tanto isso para o meu filho, mas ele não me entende. O pai fala com a moça, minha filha, esse não é o caminho do Senhor para você. Meu filho, esse não é o caminho de Deus para você. Não, eu sou dono do meu nariz. Eu é que vou viver, eu é que vou. E o pai olha e diz assim, eu queria tanto que não fosse assim. Mas coloca para mim Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante, para você ver Deus ferido, Deus se sentindo incompreendido. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando, irmãos? Que Deus é um Deus pessoal. Se Deus é um Deus pessoal, Ele se alegra. Se Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus que pode ser como um pai ferido, incompreendido. Olha o que está escrito lá. Vocês vão ler silenciosamente e eu vou ler no microfone. Ouvi, ó céus. Quando você lê essa primeira frase, o que você acha que alguém está fazendo? Está gritando, não? Ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. O que o Senhor tem falado? Criei filhos, que quem cria filhos é pai. Criei filhos e engrandeci-os. O que é engrandecer? Colocá-los numa posição elevada. Criei filhos e engrandeci-os. Mas eles se fizeram o quê? Eles se rebelaram contra mim. O que é rebelar? Desobedecer, virar as costas, fazer diferente. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Porque o rebelde, ele é insubmisso, ele não obedece, ele manda no próprio nariz dele. E o princípio da submissão é inegociável por Deus. Princípio da submissão. Veja bem, os engrandeci, coloca ainda 2. Mas eles se rebelaram contra mim, viraram as costas para mim. Versículo de número 3. Olha o que Deus fala, irmão. Você não fica com dó de Deus, não, Eunice? Aí Eunice tem dia que eu falo, Eunice, eu estou até com dó de Deus. É no sentido humano, né? Olha lá, olha o que Deus está falando. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. O que você acha disso? É Deus querendo dizer, é igual eu aconselhando um rapaz, eu falei, não faz isso. Ele falou, não, pastor, eu sei que eu estou errado, mas a decisão que eu tomei é essa. Eu falei, se eu pudesse abrir sua cabeça e enfiar isso aí dentro,
Ele diz, mas não tem jeito, a minha decisão é essa. Criei filhos e engrandeci. O boi conhece o seu dono. Quem já mexeu com gado aqui, já com curral, com essas coisas? Muita gente, não é? Você chega lá no curral e grita, o boi não desce? O boi conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas o Senhor está dizendo, mas Israel não me entende. Agora você quer ver uma outra coisa que mexeu muito comigo, me deu vontade de chorar quando eu falei, quando eu li? Miqueias, capítulo de número 6. Olha o que Deus está dizendo para a nação. Vai lá para mim, lá pelo versículo de número 3, por aí afora, Loi, por gentileza. Olha o que Deus fala. Pastor Gerson, lê esse versículo aí. Olha o que Deus está falando. Ó povo meu, o que eu fiz com você? Em que eu te enfadei? Testifica contra mim. Olha aqui para mim, irmão. Não precisa levantar a mão, não, para você não ficar envergonhado. Não me leva a mal, não. Quem aqui já sentou perto de um filho que você dá tudo para ele, e ele está bicudo, com o nariz empinado, dizendo, não obedeço, faço o que eu quero? Alguém aqui, olha aí, alguém dizendo, fala Deus, escuta aqui. Você, olha para cá, você já se deparou numa situação dessa, você sentar com um filho, você cheio de razão, dá faculdade, dá dinheiro, dá escola, dá alimentação, dá pão, dá tudo, e o bico está aqui emburrado, não obedece. Você já parou para pensar de um pai chegar perto do filho e falar, meu filho, e o que eu estou te enfadando? O que eu fiz? Fala o que eu fiz de errado com você. Você já imaginou um pai dizer isso? Ainda seria compreensível eu como ser humano, porque eu sou falho. Mas agora você imagina, pastor Alexandre, o Criador dos céus e da terra. Jamais falha, nunca erra. Opa, eu senti graça aqui. Nunca falha. Te deu uma chamada, rapaz, te salvou, te batizou com o Espírito Santo, ainda te deu a oportunidade de te pôr no ministério, na igreja, do louvor, sei lá, da pregação, e tu fica com esse bico ainda dizendo que não vai fazer por causa de quê? É falta de comprometimento com Deus que te chamou, rapaz. Tu não serve homem não, tu serve a Deus. Tira, show-me, calma. Testifica contra mim. Agora eu estou falando de um pai ferido, né? Agora eu vou falar de Deus como um esposo ferido. Eu disse para vocês que era profundo o que eu ia falar com esta noite. Jeremias capítulo de número 2, vai lá, aleluia. Eu estou pregando a palavra de Deus. Jeremias capítulo 2. Se fosse possível, Eloy, você colocar na NVI para mim, na nova versão internacional, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, vamos ler. E veio a palavra do Senhor a mim. A palavra do Senhor veio a mim. O que Deus está mandando falar a Jeremias? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, quando você era minha noiva, quando você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra que você não tinha semeado. Irmão, olha o que Deus está falando. Como um esposo ferido, olha aqui para cá. Eu posso esclarecer isso aqui? Eu posso desenhar isso para você aqui? É um marido que depois de 5, 10, 15, 20 anos de casado, 30 anos de casado, chega para a esposa e diz assim, eu tenho uma saudade de quando a gente namorava, eu tenho uma saudade quando a gente casou, os primeiros anos de lua de mel, quando você me amava como uma noiva, e me seguia por um caminho deserto, e dizia para mim, pode ir que eu estou junto, pode ir que eu obedeço, lugar que você pisar eu piso, lugar que você dormir eu durmo. Agora os anos passaram, a mulher diz, se quiser ir vai, não estou nisso, não sei o quê, não sei o quê. Alguém falou misericórdia. Olha para cá. Deus está dizendo isso para a nação. Eu tenho saudade quando vocês eram jovens. Ô crente, quantos anos você tem de crente? Aleluia.
Tu que orava de madrugada, tu que não tinha um culto, podia ter enterro, você estava dentro. No morro, na praça. Não vou perder, vou. Hoje não, irmão, vou não, porque já estou com meus não sei quantos anos de crente, deixa. O Senhor está com saudade, como um esposo ferido, dizendo: estou te querendo mais perto, volta a me amar. Sabe quando você chega perto da esposa, sabe, Eunice, você chega e diz assim: meu bem, casaria com você de novo hoje. Você também, né? Casaria comigo? Levanta a mão aí. Amém. Aleluia. O que Deus está falando conosco esta noite? Estou com saudade do teu amor, de quando você me entregou a vida. Agora você está muito técnico, agora é muitos anos de igreja, é muita santa ceia, é muito culto. Volta lá, ao primeiro amor. Se apaixona com ele de novo. Irmãos, o que eu estou pregando aqui, é isso que Deus está dizendo ou não, pastor Gerson? O senhor que é teólogo, é isso que está dizendo aí, Daniel, ou não? Agora, irmão, o que eu vou falar para concluir, eu não vejo agora Deus como um esposo rejeitado, não. Eu vejo agora Deus como um Deus sem entender, sem compreender. No mesmo capítulo 2, o Aloí vai colocar para mim o versículo de número 9, o versículo 10 até o versículo de número 13. Irmão, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu estou falando um negócio que ninguém está entendendo. Quem está entendendo aqui? Tá, então tá bom, aí vocês me alegraram. O que está escrito agora? Deus falando com a nação: por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e eu vou fazer denúncia contra os seus descendentes também. Olha o que Deus fala: atravessem o mar até o litoral de Chipre e veja, mandem observadores lá em Quedar, no Oriente, e olha de perto e vê se tem algum país que aconteceu o que está acontecendo aqui com vocês. Deixa eu desenhar para você, espera aí. Deus está falando: pegue um navio, atravessa o mar, vai no litoral de Chipre, lá do outro lado, pega observadores e leva lá em Quedar, que é um outro local, e faz uma análise lá para ver se aconteceu lá nesses países o que está acontecendo aqui em Israel. Olha que profundo. Verso de número 11: vê se estas nações, alguma delas já trocou os seus deuses. Não, eu estou com uma dúvida, que eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui que eu estou explicando. Está entendendo, Wesley? Está entendendo? Está entendendo? Deus está falando: vê se tem uma nação do outro lado, em Chipre, Quedar, se porventura alguma nação lá servia a Baal e agora não está servindo Baal mais, trocou para Acera. Vê se tem alguma nação que já trocou de Deus. Eles nem sequer são Deus, mas ninguém trocou de Deus. Agora vocês, o meu povo, trocou a minha glória por outros deuses. Agora vê o versículo de número 11 ainda. Volta a esse. Por Deus inúteis. Agora o 12, vai. Espantem-se diante disso, ó céus. Porque eu não sei se você se lembra que lá no versículo 10, Deus está conversando com o céu e com a terra, lembra? Espantem diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que tem águas rotas. O que Deus está dizendo? Eu estou muito decepcionado com o meu povo, porque eles trocaram de deuses, de Deus, e começaram a adorar outros deuses, mesmo que eles não sejam deuses. Trocaram a mim, que sou a fonte, oh glória, que sou a fonte da água da vida.
e cavaram cisternas que não podem dar águas boas. Deixa eu te dar um conselho esta noite para concluir a minha palavra, a palavra de Deus que eu estou pregando. Você tem um Deus pessoal, você tem um Deus maravilhoso, você tem um Deus grandioso, você tem um Deus incomparável. Eu vou repetir, um Deus incomparável. Tem gente levantando a mão, tem gente que não sente nada e nem levanta a mão, mas tem gente que sente. Ele é incomparável. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Aleluia. Deixa eu te dar um conselho: não troque ele por nada. Não deixe a igreja por causa de fontes que não retém as águas. Deus está olhando para você esta noite. Ele pode ter algumas atitudes. Primeiro, Ele pode estar decepcionado com você, dizendo: eu não esperava desta reação sua, eu não esperava de você me trocar por causa do que você está me trocando, eu não esperava de você não estar me adorando como deveria adorar. Mas quem sabe Deus vai estar olhando para você esta noite, dizendo: estou muito feliz, meu filho, contigo. Estou muito feliz com você, meu filho. Sua atitude tem me alegrado. Oh glória, fica de pé comigo. Sua atitude tem me alegrado. Será que você pode fazer alguma coisa para alegrar Deus aqui esta noite? Abra sua boca e adore. Alegra o coração de Deus esta noite. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar de uma forma gloriosa. Eu vou orar. O Senhor é incomparável. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas o Senhor habita com contrito de espírito e de coração. Eu abençoo esta igreja esta noite, Senhor, e que saiamos daqui impactados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós vamos despedir dos nossos ouvintes agora, Mateus. Vamos nos despedir. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo você está convidado para estar na escola dominical, acompanhando aqui ao vivo, e também os irmãos daqui da sede, né? Não podem faltar. Assim nós despedimos dos irmãos que nos acompanham, mandando o nosso abraço. Que Deus abençoe. Muito bem. Permaneça onde você está. A Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.